Galerinha, deu um pequeno erro na hora que eu estava gravando esse vídeo, não gravou o começo do vídeo, antes já se viu. E hoje nós vamos falar, claro, do Senhor dos Anéis. Então se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like. E sem mais delongas, roda essa vinheta e bora para esse vídeo. O grande problema da série Senhor dos Anéis, Anéis do Poder é tentar se comparar a Tolkien. E através disso, ela comete alguns erros. O primeiro é tentar ser grandiosa com as palavras e metáforas, tipo a história do navio, sabe? Porque o navio flutua e a pedra afunda. Ah, é porque o navio olha para cima e a pedra para baixo. Oh, Jesus, oh, vergonha ali. Tipo, é uma bobeira sem fim. Por quê? Porque Tolkien, apesar de sua complexidade, ela não se baseia em coisas muito complexas, assim. É o jeito que ele escreve, a densidade com que ele usa as palavras simples. Por exemplo, quando você começa a ler o Silmarillion, começa com Ilúvatar. Ilúvatar está ali com os Valares e dá um tema. Esse tema que ele dá é para os Valares cantar e desenvolver. Então começa o canto e o canto é consonante. E Melkor, ele começa a colocar dissonância nesse canto. E de tal forma que vira uma confusão tremenda. E Ilúvatar, vendo isso, fala, não, coloca um novo tema em cima. E novamente Melkor joga a dissonância dele, causando confusão. E novamente Ilúvatar coloca mais um tema em cima. E se sucede novamente de que Melkor vai tentar gerar uma dissonância. Só que no fim das contas, Ilúvatar fala que mesmo os tons de Melkor só tem uma finalidade, que é o próprio Ilúvatar, que é o ser da criação. Então isso é muito simples, muito bonito, muito singelo. E a série, quando tenta fazer algo grande, emocionante, sabe, acaba falhando muito. Uma das outras coisas que foi muito problemático para essa série é, tipo, dizer, nós vamos melhorar Tolkien, querer ser maior que Tolkien. Não dá, galera, não dá, nem Tolkien se achava bom para ser Tolkien, porque o próprio Silmarillion foi, acho que, publicado depois da morte dele, porque ele não achava que o livro estava bom ainda para ser publicado. Vocês estão entendendo o nível de complexidade? Tolkien é daqueles seres humanos que nasce um a cada 500 anos, sabe? Não é um cara que vai ter outra pessoa que vai se comparar a ele, você tá entendendo? O cara é um gênio, e um gênio de verdade. O cara, sabe, o cara criou em questão literária, é absurdo. O cara criou as línguas, falou, onde que eu vou usar essas línguas que eu criei? Ah, vou criar uma história para colocar as línguas, para se tornarem funcionais. Vocês estão entendendo? O cara tá em outro nível que não tem, acho que hoje, um escritor vivo que a gente possa comparar com ele. Então, são esses pontos que a série pecou. Por exemplo, quando você pega ali o Aule, que ele cria os anões, é uma coisa linda, porque ele forja ali os anões, porque ele era um ferreiro, ele queria criar algo que fosse semelhante a ele. E então, essa é uma das passagens mais lindas, assim, do Silmarillion. Então ele tá lá criando os anões, né? E chega Ilúvatar. E aí, Aule, o que você tá fazendo? Daí olha as criações aqui, mas só eu posso criar, porque o Ilúvatar tem o fogo da criação. E então Ilúvatar chama a atenção do Aule e fala para ele assim, essas criaturas, elas só vão se mover quando você pensar. Só se você estiver desatentos, elas serão como barro, ou seja, elas não vão ter vida. A única coisa, elas seriam robôs programados pela mente do próprio Aule. E o Aule acha isso tão ruim, acha que ele errou tanto perante Ilúvatar, que ele pega e pede perdão para Ilúvatar e pega o martelo e vai destruir os anões. Olha aqui. E a hora que ele vai destruir os anões fazem isso, tipo, com medo. E, cara, isso é muito bonito mesmo, porque a hora que eles fazem isso, o Aule para e Ilúvatar já tinha dado a vida aos anões, entende? Já tinha concedido devido ao arrependimento do Aule. Então Ilúvatar fala para ele, olha, eu concedi a vida a eles, só que eles não podem surgir antes dos meus filhos.
Então eles só podem surgir depois dos meus filhos, que nesse caso, se eu não me engano, eram os elfos. Faz tempo que eu li o livro. Então, cara, olha que passagem linda. Ela, tipo, e não é uma passagem complexa, cheia de metáforas ou coisas do gênero. É uma conversa simples entre pai e filho. Olha, não faça isso, não faça isso. Olha, mas devido ao seu arrependimento, olha só, olha a compaixão e tal. Sabe, é uma conversa muito singela, é uma coisa que... E você entende? E quando a série, ela, por ser a série mais cara, a série mais grandiosa, a série mais não sei o que acontece? Ela quis mostrar o quanto ela... E eles foram pelo pior caminho, que foi o da arrogância, o que não da simplicidade. E assim, galera, eu vejo que muitos canais defendem a série. Olha, não, foi isso que Tolkien escreveu, a série está seguindo... Não tá, galera. Não tá, é mentira. Eu entendo por que um canal desse defende a série. Porque, assim, canais que é baseado em Tolkien, que é baseado na Terra-média ali, nos livros do Tolkien, eles têm um conteúdo finito. E eu falo uma coisa pra vocês, cara, eu tenho um canal aqui de cultura pop e falo de tudo aqui, falo de tudo. Só que só sou eu que escrevo os roteiros, só eu que procuro assuntos, só eu que edito, sou eu que faço tudo no canal. As thumb, tudo sou eu, assim. Eu sei, algumas não saem tão boas, eu tô aprendendo e faz parte do processo. Cara, às vezes você não sabe do que falar, às vezes você não tem conteúdo. Por quê? Não é que não tenha conteúdo suficiente, é porque enquanto uma pessoa, eu não consigo consumir todos os conteúdos necessários para eu escrever roteiro, para eu trazer aqui para o canal, para eu falar com propriedade. Quando você tem uma equipe, você tem 5, 6 roteiristas ali, você vai ter um cara que vai ler um HQ, vai ter outro que vai ler um mangá, vai ter outro que vai assistir uma série, vai ter outro que vai assistir o filme, vai ter outro, sabe, que vai estar pesquisando as notícias dos atores, o que fizeram, o que aprontaram, ou, né, sabe? Então, quando tem isso, você consegue trazer diversidade sem ter muita preocupação com o conteúdo. Agora, pensa num canal que o canal ele é super nichado, ou seja, o conteúdo exclusivo desse canal é sobre Tolkien. Então, quando surge uma série, eu entendo os caras realmente trazer, assim, para o canal e defender a série com unhas e dentes. Mas, assim, nesse ponto, eu acho que tem que prevalecer a honestidade do canal. Ele pode falar da série, pode dizer que gostou da série, mas ele não pode, de forma alguma, falar que a série é igual aos livros, porque não é. A série se baseia, mas de longe, sabe, numa distância assim gigantesca dos livros, assim, quase que só o nome dos personagens são iguais, sabe? E não adianta dizer, ah, não, ele escreveu a Galadriel desse jeito. Não escreveu, galera. Ah, a Galadriel tinha um romance com Sauron. Não, galera, não teve, galera. Não teve nada disso. Ah, aquele povo que parece Hobbit. Não teve aquele povo que parece Hobbit. Você tá entendendo? São coisas que, sério, que não tem nada a ver com a história original. E como disse, eu entendo um canal desse defender. Só que eu acredito que os caras não têm nem os direitos para citar, sabe, os Hobbits, essas coisas assim. Eu acho que eles não têm esses direitos. Então, eu acho que a série deixa muito a desejar nesse quesito. Eu acho que eles podiam sim ler os livros, colocar lá no começo, olha, a série é inspirada porque nós não temos os direitos autorais, que nem fizeram com o Davi. Davi, logo no começo de cada episódio, aparece assim, olha, a série é inspirada nos personagens bíblicos, mas não reflete a realidade do personagem, não é exatamente como está na Bíblia. Então seria uma das coisas os caras colocar, olha, a série é inspirada, mas nós não temos o direito e por isso são histórias criadas da nossa cabeça. E ok, talvez até os fãs abraçassem de forma mais carinhosa a série. Mas como foi feito, meio que, sabe, destruiu tudo. Primeiro chamaram influenciadores que não tinham nada a ver com a obra, quiseram, sabe, fazer um enxame, olha, porque vamos revolucionar Tolkien, e daí entregaram essa porcaria, entende? A segunda temporada melhorou em relação à primeira, mas assim, longe de ser uma boa obra. Por exemplo, Roda do Tempo para mim era muito melhor que Anéis do Poder, mas infinitamente melhor, assim como A Casa do Dragão é muito melhor do que Senhor dos Anéis e Anéis do Poder.
Tá entendendo? Então, eu acho que erraram muito nisso. Aquelas cenas da Galadriel, por exemplo, nossa, essa é outra cena que é muito, muito vergonha alheia, que é quando ela tá presa e ela vai escapar e ela pega os guardas e roda e joga os 2 guardas dentro da prisão. Eu falei, cara do céu, que coisa cagada, que cena horrível. Você olha para aquela cena e fala, cara, esse soldado seria despedaçado, essa elfa. Então esse que é um grande problema da série. Outro ponto, assim, é a característica angelical que os elfos têm. É que eu não estou falando de beleza, eu não estou falando de nem da questão do elfo negro, dessas coisas, não, é a áurea do elfo. Então quando você pega, por exemplo, lá nos filmes do Peter Jackson, e pegam os filmes, você olha para os elfos, você vê uma certa áurea nos elfos, uma certa postura, um jeito de agir, que você olha para quem e fala, cara, esse ser é elevado. Você tá entendendo? E assim, sejamos francos, tem bastante elfo feio lá nos filmes. Tem uns elfos lá que, olha... Ota nós, os bichinhos não são bonitos. Então assim, por exemplo, a Galadriel da série é muito bonita. Ela é muito linda, a Galadriel é muito bonita, só que ela não passa a mesma áurea da Galadriel do filme. Inclusive eu acho a Galadriel da série mais bonita que a do filme, sabe? Mas ela não passa aquela coisa, aquele ar, aquele jeito majestoso, você tá entendendo? A série não consegue pegar os elfos e mostrar isso. E outra coisa, quando a série pega, por exemplo, os orcs e fazem deles lá um povo que foi pegado e foi aprisionado e que é, sabe, marginalizado, velho, é tipo... É fogo, porque os orcs em Senhor dos Anéis, ele não é meio que um povo. Porque o que acontece? Ele é e não é, deixa eu explicar bem. Orcs são elfos corrompidos. Só que, geralmente, toda criatura mal do Senhor dos Anéis, ela não é uma criatura que ela nasceu mal. Então, por exemplo, os dragões, eles não nasceram dragões. Foi o poder de Melkor que transformou eles em dragões. Você tá entendendo? Então, são essas transformações que acontecem no Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, você não tem uma família de orc que casou e teve filhinhos orcs. Não existe isso. Isso foram seres bons que se corromperam e tornaram-se orcs, vocês estão entendendo? Então essa ideia familiar que a série passa, ela é totalmente furada, você está entendendo? Então, tipo, como povo, como... Não, os orcs são máquinas de matar, são basicamente isso. Odeiam tudo e a todos, não tem função emocional dentro da lore. Então a série, e é uma coisa que a série podia ter feito. Ela não precisava criar esse clima, essa coisa dos... Não precisava disso, tá ligado? Tem muito núcleo dentro da série e são poucos episódios. E lembra quando eu falo pra vocês? Um dos grandes problemas da Roda do Tempo é o núcleo novelístico. E o Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, tem esse mesmo problema, que é o núcleo novelístico. Então eles têm vários núcleos. É o núcleo da Galadriel, é o núcleo dos homens, é o núcleo lá dos hobbits que não são hobbits. Você tá entendendo? São vários núcleos. E não dá tempo de desenvolver. Porque quando você tem núcleos em uma novela, a novela tem duas vantagens em relação à série. Primeiro, tem 400 mil episódios uma novela. E a novela vai se prolongando quanto ela for dando audiência, tá entendendo? Então você consegue desenvolver cada núcleo. Segunda coisa, a novela, apesar de ser gravada com antecedência, ela não é gravada com tanta antecedência quanto uma série. Uma série ela é gravada 6, 7, 8 meses antes. A novela não, ela vai acontecer nos episódios muito próximos ali às gravações dos episódios. O que permite com que você trabalhe, por exemplo, tal núcleo começou a dar mais audiência, então eu vou dar mais tempo de tela para esse núcleo. A série ela não consegue ter isso. Então, por exemplo, a série não sabe bem qual núcleo trabalhar melhor, qual núcleo ter mais tempo de tela. E o que acontece? Que se você dá muito tempo de tela para um núcleo que a galera não vai gostar, ferrou, galera. A série vai para baixo. Então são essas questões. Então a Anéis do Poder já tem núcleos densos a serem desenvolvidos e ela fica perdendo tempo com núcleos que não importam, que é o caso dos orcs, que poderia ser muito bem só
bichos feitos para matar, bichos maus que é comandado pela força das trevas, e ok, estaria ali próximo dos filmes e ninguém ia reclamar, você tá entendendo? Então são esses erros que destroem a série, são esses erros que precisam ser corrigidos. Eu acredito que não, porque a galera que comanda a série, de fato, tem uma arrogância muito grande, para os caras acharem que pode ser melhor que Tolkien, já por aí a gente tira, tá entendendo? Então assim, houve uma melhora, sim, da primeira temporada para a segunda, isso não pode ser negado, e provavelmente deve haver, devido à enxurrada de críticas que a série levou, uma melhora para a terceira temporada. Se vai chegar nos livros, não vai, galera, não vai. Tanto que quando eu for trazer a análise dos episódios aqui para o canal, eu não vou analisar pensando em Senhor dos Anéis. Eu vou analisar a série pela série, considerando aquilo como se fosse uma fanfic, inspirada em coisas do gênero. Porque comparar com o Tolkien é covardia. E até porque, como eu disse, eu acho que eles nem têm os direitos autorais para fazer que nem os livros. Então seria injusto, de certa forma, eu comparar. Então eu vou analisar roteiro por roteiro, se tiver fuso, se tiver roteiro ruim, eu vou avaliar desta forma, certo? Se afastando do material original para poder trazer alguma coisa interessante da série, não ser também aquela coisa só para ficar metendo pau na série e odiando a série por odiar, entende? Por isso que eu quero fazer dessa forma. Bom, mas agora eu já falei demais e quero saber de vocês. Vocês assistiram a primeira, segunda temporada? O que vocês acharam? Ou simplesmente falar, cara, isso não é Tolkien, eu não vou assistir. Conta aqui pra mim nos comentários que vocês sabem que eu respondo tudo. E um beijo e até o próximo vídeo.